Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui, irmão, para compartilhar a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam nervosas, né, quando recebem aquela mensagem, a tal dia você que prega. Eu não fico nervoso não, eu gosto de estar aqui, eu gosto de compartilhar a palavra de Deus. E eu acho que é um dom porque eu tenho dificuldade. Quando eu estudava, eu tinha dificuldade de ir lá na frente para falar alguma coisa. E desde que eu me batizei, assim que eu me batizei, eu falei para o meu irmão que queria pregar. E eu venho aqui e falo assim com naturalidade. E assim, quando vocês colocam nas mãos de Deus, Deus te usa. E os sermões que vêm na minha mente é sempre sermões de exortação. Sempre que vem na minha mente é isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre sendo exortado, porque senão você acaba, como que eu vou dizer? A gente acaba esfriando, né? Às vezes quando a gente menos espera, você volta às vezes até praticar coisas que você não queria praticar. E eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos: Jesus, ele está voltando. Talvez Jesus está fazendo a última chamada para o seu povo. Eu vou repetir o que eu disse: Jesus está voltando, e talvez ele esteja fazendo a última chamada para o seu povo. E onde que está o povo de Deus? Todas as pessoas do mundo deveriam estar prontas, porque Jesus, quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele apresentou o planeta Terra como sua propriedade. Nós todos fomos comprados com o sangue de Cristo. Então, nós todos deveríamos estar prontos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês: quantas pessoas vocês acham que vão ser salvas? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quem tiver com dificuldade, é o último livro da Bíblia. Brincadeira. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso, bondoso, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar o pão da vida, que é a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor, eu possa ser usado por Ti e que Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, para que possamos entender a Tua mensagem. Nos dê um ótimo culto, perdoe nossas falhas e aceite a nossa humilde adoração. É o que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21. Aqui, irmãos, esse capítulo aqui de Apocalipse está falando sobre o nosso futuro. Está falando sobre o meu e o futuro de vocês. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Aqui está dizendo que vai haver novo céu e nova terra. Apesar do mundo que a gente vive, ele ser, vamos dizer assim, um mundo contaminado pelo pecado, existem muitos lugares bonitos, né, no mundo. Agora vocês imaginam esses lugares depois de ser recriado. E o verso 2 vem dizendo: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Onde que é a morada de Deus hoje? No céu. Mas ele está dizendo aqui que ele vai morar aqui junto com nós. Já pensou que privilégio? Né? Quantos planetas que não existem nesse universo, né? E a gente sabe, né, que deve ter vida, deve não ter vida em outros planetas, né? Mas Deus vai habitar aqui conosco, depois que ele recriar isso aqui. E no verso 4 ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que provoca dor no ser humano? Dor, sofrimento, essas coisas não vão existir mais. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aqui, 1000 maravilhas, né? Acho que todos queriam viver isso, né? Todos queriam isso para a vida. Mas só que tem um porém. Presta atenção no capítulo 8. Versículo 8, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, existe um futuro preparado para nós. Existe todo um trabalho que Deus fez pelo povo do planeta Terra. Existem promessas verdadeiras, porque Ele diz que são fiéis e verdadeiras. Ele prometeu coisas que nós nunca vimos, né? Alguma vez a gente viu um Deus morando aqui na Terra? Deus, ele vai morar conosco, né? Ele vai ser governador geral desse planeta. Nós já vimos algum lugar que não existe dor, que não existe morte? Não existe isso, mas ele diz que vai existir. Só que, no entanto, ele está dizendo que porém, os covardes, em algumas Bíblias, diz aos medrosos: você é medroso? Você tem medo? O medo, ele é até bom para a gente, porque ele faz você cuidar da sua segurança, né? Mas o medo em excesso, ele não agrada a Deus. Ele diz aos incrédulos: você tem dificuldade em crer? Você tem dificuldade em crer na Bíblia? No espírito de profecia, vocês têm dificuldade em crer nisso daqui? Aos abomináveis, talvez você pratique algum tipo de abominação, alguma coisa que você herdou dos seus pais, dos seus avós, que seja abominação para Deus, e talvez você nem sabe que isso é abominação. Aos assassinos, você pode falar assim: não, isso eu nunca fiz, eu nunca matei ninguém. Aí eu te pergunto: tem certeza? A Bíblia diz que a nossa língua, ela tem o poder de matar e de levantar uma pessoa. Se uma pessoa sair da igreja e perder a salvação, o sangue dessa pessoa cairá na sua cabeça. Tem certeza que você nunca matou ninguém? Aos impuros, em algumas Bíblias diz aos adúlteros. O que é adultério? A Bíblia diz que o adultério não precisa consumar o ato, só de pensar você já adulterou. Aí eu lhe pergunto: tem certeza que você nunca adulterou? Aos feiticeiros, você pratica algum tipo de feitiçaria na sua adoração? Talvez você pratica também, não sabe, alguma coisa que você herdou da sua família. Aos idólatras, o que você tem adorado? O que você tem colocado entre você e Deus? Tem países aí que adoram vários deuses, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Mas as pessoas colocam coisas entre ela e Deus, e essas coisas se transformam em deuses. E a todos os mentirosos. Existe mentira branca, gente? Existe mentirinha do bem? Nós sabemos, né, quem é o pai da mentira.
E a todas essas pessoas, a todas as pessoas que têm essas características, o que lhes cabe é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Pode soltar, Deus, por favor. Acompanhe comigo o que Deus quer que você entenda. O que nos tirará do céu? Esse é o título do sermão. O que nos tirará do céu? Irmãos, olha, pessoas que povoaram o mundo e deixaram seu comportamento como herança no plano da redenção do homem. Pessoas que povoaram a terra, que viveram antes de nós que estamos vivendo agora, nós estamos deixando um legado, nós estamos deixando uma herança de vida, uma herança de comportamento nós estamos deixando. Nós somos imitados, nós somos observados, nós somos analisados, nós somos copiados, primeiro pelos nossos filhos, né? E às vezes pelos nossos netos, por amigos, né? Às vezes não acontece de uma pessoa chegar para você e falar assim: poxa, eu queria ser como você. As pessoas tentam copiar a gente. E existem algumas coisas que você gostaria de tirar da sua vida. Talvez alguma coisa que você herdou, né, dos seus pais, sei lá, e essa coisa te incomoda e você gostaria de tirar. O que nos tirará do céu? Muda para mim, por favor, obrigado. Luxúria, né? O que é luxúria? Os primeiros passos para o adultério e pecados sexuais. Inveja, né? Espírito de inveja, soberba, orgulho, nariz empinado, pessoas que te machucam, né? Pessoas que te magoam, avareza. De onde vem isso, né? Por que pessoas não conseguem repartir as coisas que têm? Esses são os primeiros passos que levam ao roubo e à desonestidade. Corpos usados por Satanás com permissão. Preste atenção nisso, irmãos, com permissão. Satanás, ele usa as pessoas se elas permitirem. Ellen White diz que uma mulher, ela pode fazer qualquer coisa para chamar a atenção do seu cônjuge. Quando ela chama a atenção de outro homem, ela está a serviço de Satanás. Ira, vingança. As pessoas têm o costume de dizer assim: ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre vou ser assim. Mas precisa ter mudança. Você não pode continuar da mesma maneira. Gula. Esse é o pecado mais cometido pela humanidade. Existem pecados que a gente comete só quando a gente é jovem, né? Existem pecados que a gente comete só quando a gente é adulto. E existem pecados que a gente comete a vida toda, desde a amamentação até a fase adulta, a gula. Lista dos perdidos que acham que estão salvos. Muitas pessoas, irmão, elas não entendem que elas estão perdidas. Elas não entendem que as suas atitudes são pecaminosas. Elas não têm esse conhecimento. Então nós precisamos entender o seguinte, ó. As avenidas da alma. O que são as avenidas da alma? Olha, acompanhe comigo ali, ó. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois são as avenidas da alma. O que são as avenidas da alma? Nossos sentidos: ver, tocar, ouvir, cheirar, né? Então, nossos sentidos são a avenida por onde entram coisas boas ou ruins dentro de nós. Pensem, irmãos, avenidas por onde
Por onde entra coisas em você que você não queria que tivesse dentro de você. E por que essas coisas habitam em você? Por que essas coisas permeiam o seu histórico? O povo do Senhor precisa compreender quais são as coisas que não podem caminhar nessas avenidas. Você já percebeu que hoje as pessoas estão sofrendo de doenças que não existiam antigamente? Na minha época, por exemplo, eu tenho 61 anos. Na minha época você não via falar tanto de depressão. A gente não via falar nisso. Quando eu era um adolescente, por exemplo. Você não via falar de jovem com problema de ansiedade. Você não via falar em tendinite, bursite, né? Problema por movimento repetitivo. Não tinha esses problemas. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo? Nós estamos fracos em todas as áreas. Hoje em dia os casamentos duram pouco, né? Antigamente as pessoas eram mais resistentes a doenças. Abra sua Bíblia em Provérbio 4. Provérbio 4, vamos ver do verso 18 ao 27. Está entre Gênesis e Apocalipse. Diz assim, ó: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é assim, irmãos, ó, o que é vereda? É o caminho do justo. Ele é como a luz e é gradativo, ele vai aumentando dia a dia. Conforme você busca o conhecimento, essa luz vai aumentar cada dia mais. Verso 2 ali, ó: mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhecem aquilo que tropeçam. É possível que estejamos fazendo alguma coisa errada sem perceber? É possível? É possível que nossos filhos estejam fazendo alguma coisa errada porque não foram ensinados a fazer o certo? Porque não foram ensinados a fazer diferente? Estamos passando para nossos filhos a nossa ignorância? É como eu falei no começo, às vezes é coisas que a gente herda da família, e a gente não larga desses hábitos. Olha o que diz a Bíblia: filho meu, atenta às minhas palavras e às minhas razões, inclina os teus ouvidos. A gente tem que estar atento para o que assim diz o Senhor. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o corpo. Sobretudo o que se deve guarda o quê? Teu coração, porque dele procede as saídas da alma. O que você tem dentro do seu coração? Como você age quando alguma coisa não acontece do jeito que você tinha planejado? Como você age diante das situações da vida? Tem um ditado que diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. O que tem entrado em vocês pelas avenidas da alma? Desvia-te de ti a perversidade da boca e afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem diretamente diante de ti. Podera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Ela precisa entender o que é mal. Então veja bem, irmão, ó, preste atenção. Audição, paladar, tato e olfato e visão. Tudo começa pela visão. Você já percebeu que quando você analisa alguma coisa é pelo que você vê?
Você sente desejo de comer alguma coisa pelo que você vê, e pelo cheiro também, pelo olfato, né? Mas é mais pelo que você vê. Você deseja estar com uma pessoa também pelo que você vê, e também pelo que ouve, mas mais pelo que você vê. O homem geralmente ele é atraído pelo que ele vê, e a mulher é pelo que ela ouve, mas o homem é pelo que vê. E uma coisa que eu queria que vocês entendessem, irmão, esse mundo, o mundo que nós vivemos, ele está desenhado para nós pecarmos. O mundo, ele está desenhado para nós pecarmos. E quem abre as portas para o pecado entrar, somos nós. Nós que abrimos as portas. E olha o que o Senhor tem para dizer para nós. Em Filipenses 4:8 ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o que? Pensai. Irmãos, então onde que está o problema? Na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. As pessoas costumam dizer assim: quando eu vi eu já tinha caído. Isso não existe. Primeiro você analisa, primeiro você vê, você analisa, você deseja, primeiro se cria um caminho para as coisas acontecerem. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida porque quer agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Satanás, ele adora distrações. E é isso que ele faz conosco. Ele nos distrai, ele arruma coisas para nos contaminar. Ele quer tirar nosso foco. Satanás, ele nos odeia, irmão. Ele nos odeia. Porque ele não se conforma de nós sermos co-herdeiros junto com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Então ele quer fazer de tudo para tirar o nosso foco. Então, veja bem, cingindo 1 Pedro 1, de 13 a 15, diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. De quem são essas palavras, irmão? Quem as escreveu? Quem que inspirou esses homens a escrever essas palavras? Vocês acreditam nessas palavras? O que havia na sua vida antes de você se tornar um cristão? Você tem voltado para essas coisas? Você tem mantido essas coisas em sua vida? Não, pode voltar, por favor. Olha o que Ellen White diz: aqueles que não querem ser presas de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, que são os seus sentidos. Devem evitar ler, ver, ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar em todos os assuntos que o inimigo das almas possa sugerir. Então, e como que ele sugere? Você deve evitar ler, ver e ouvir qualquer coisa que possa sugerir pensamentos impuros. E como que eu faço isso? Devei tornar-vos fiéis sentinelas. O que é um sentinela, irmão? É um guarda, é um vigia. Ele não dorme. Deveis tornar-vos fiéis sentinelas de vossos olhos, de vossos ouvidos,
de vossos lábios e de todos os sentidos, se quereis controlar a vossa mente e evitar pensamentos vãos e corruptos que mancham a alma. Eu já perguntei, né? O que é um sentinela? É um guarda, é um vigia, um guarda. E Deus pede que nós sejamos, né, vigia da nossa mente, dos nossos sentidos. Aí eu te pergunto, o que você tem visto? O que você tem contemplado com seus olhos? O que você tem ouvido? O que você tem comido, ingerido? Irmãos, vamos falar primeiro da audição. Eu não sei se vocês sabem, mas não existe música. Agora, isso que eu estou falando aqui, não sou eu que falo, é a ciência. Não existe música. O que existe é som, barulhos. E esses barulhos, esses sons, são ondas de compreensão e descompreensão do ar que chegam aos nossos ouvidos e é transformado em estímulos elétricos e levado até o nosso sistema nervoso central. Só ali isso é interpretado como música. Então é assim, ó, tem alguns instrumentos que só faz barulho, gente. Ele só faz barulho, ele não faz melodia. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, bateria, tambor, prato, triângulo. Esses instrumentos não faz música, ele só faz barulho. O nosso sistema nervoso só reconhece isso como barulho. Os únicos instrumentos que faz melodia são os instrumentos que podem ser afinados. Instrumentos de corda, piano e outros aí. E não é, irmãos, não é toda música que agrada a Deus. Não é todo instrumento musical que agrada a Deus. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, isso está no Espírito de Profecia. Mas as pessoas ignoram essas coisas, né? É melhor a gente fazer as coisas do nosso jeito, né? Deus se agrada disso, né? Eu já vi pessoas dizer assim, escutar um sertanejo não tem problema. Tem problema sim. Eu não sou teólogo, tá? Eu não sou doutor aqui, eu não estudei teologia, eu parei no primeiro ano colegial, mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, pelo pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia e do Espírito de Profecia, tem problema sim. Deus não se agrada dessas coisas, e eu provo isso para vocês na Bíblia. Eu tenho um sermão que eu fiz aqui outro dia, que eu passei numa quarta-feira, falando sobre música. Hoje não dá tempo da gente falar sobre tudo isso, mas a Bíblia ela é muito clara. Só não entende a Bíblia quem não quer entender. Ela é muito clara. Não é toda música que agrada a Deus. Não é todo instrumento musical que agrada a Deus. E agora falando de contemplação, né? No livro Mente, Caráter e Personalidade, né? Ellen White diz assim, ó, pela contemplação nós somos transformados. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Então nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Se você contemplar a Bíblia, você vai ser cada vez mais semelhante a Cristo. Mas se você ficar contemplando as coisas do mundo, hoje em dia é moda, né, as pessoas ficar assistindo séries, né? O que vocês gostam de assistir? Filme de terror? Filme de ação? Tem muito cristão que gosta dessas coisas. Mas será que Deus se agrada disso? Você é transformado pelo que você contempla. Em Mateus 6,22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E no verso 23 ele diz assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo se transformará em trevas. O que você tem contemplado? Satanás ele usa várias coisas para nos distrair. Agora falando de alimentação, né, sobre o que entra, né, no seu corpo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. No livro Temperança,
No livro Temperança, diz assim, ó: nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Irmãos, o que mais me admira aqui, sabe o que é, irmãos? Isso aqui foi escrito em 1877. Nessa época, a ciência não fazia ideia que a alimentação influencia na nossa vida. A ciência veio pesquisar sobre essas coisas depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. E Ellen White escreveu isso aqui em 1877. Isso aqui é mais uma prova de que ela foi usada por Deus. Eu vou repetir aqui, ó. Nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Se nosso apetite não está sob o controle de uma mente santificada, se não somos temperantes em tudo que comemos e bebemos, não estaremos num estado saudável físico e mental para estudar a palavra com o propósito de aprender o que diz as Escrituras. Vocês entenderam aqui, irmão? Dependendo do que você come, você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Por isso que as pessoas têm o hábito de dizer assim: ah, isso aqui não tem problema. É o que mais as pessoas falam hoje, né? Ah, isso aqui não tem problema. Isso é muito radical. Vocês acham que Ellen White era radical? Vocês acham que o apóstolo Paulo era radical? Ellen White, ela fala muito sobre essas coisas. Ela fala sobre alimentação, ela fala sobre vestimenta, ela fala sobre adorno, ela fala sobre música, ela fala sobre tudo que nós precisamos saber. E eu acredito que ela foi orientada por Deus. E se você acredita também, então a gente deveria, né, deixa eu dizer, como que eu vou dizer? Pegar para a gente os conselhos dela. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Se por um acaso se tem um junta-panela dentro da igreja, tem alguns alimentos que a gente não pode trazer, não é verdade? É qualquer alimento que eu posso trazer dentro da igreja? Não, né? E por que na minha casa eu posso comer? Na igreja eu não posso comer, mas em casa eu posso. Isso não é hipocrisia, irmão? Isso é hipocrisia. Então, como eu disse no começo, nós estamos deixando um legado, nós estamos deixando uma herança de vida, né? Aí eu te pergunto, se as pessoas copiarem você, se seus filhos te copiar, se seus netos te copiar, eles vão ser salvos ou eles vão para o lago de fogo? Pense nisso, irmão. Que herança de vida vocês estão deixando? O que você quer ouvir da boca de Jesus quando Ele voltar? Vinde para mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço? E acho que é em Deuteronômio que fala lá, né, que Deus ele coloca na tua frente a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, né? Que Deus dê sabedoria para que você vigie as entradas da sua alma, para que você policie as coisas que entram pelo seu ouvido, pela sua boca, e cuidado com as coisas que você contempla, que nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Amém, irmãos? Esse é o que eu tinha para dizer. Amém.
Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por todos os ensinos que o Senhor nos deixou, pelas orientações que o Senhor nos dá através dos Seus profetas. Nos dê, Senhor, entendimento, discernimento, para que possamos crer, Senhor, nas Suas palavras, que possamos seguir todos os Seus conselhos, para que, quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos. Abençoe a Tua igreja aqui na terra, Senhor. Hoje à tarde teremos uma festa aqui na igreja, que todos possam estar aqui, né, para compartilhar dessa festa. E que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Abençoe a Tua igreja, derrama o Seu Espírito sobre a Tua igreja, que ela possa sair da mornidão, que ela possa ser uma igreja ativa e compartilhar do Teu amor com outras pessoas. Nos dê um ótimo sábado em Tua santa companhia. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.